Não conseguiu gravar por causa do problema no meu usuário. Hoje tá ok. Agora eu pergunto, vocês conseguiram fazer os exercícios? Professor, eu não consegui. Não conseguiu porque não tentou, não teve tempo? Eu não consegui porque eu fiquei perdida. Ah, é que você não estava na última aula, né, Isabel? Não. É isso. E como não teve a gravação, aí isso deu uma complicada, né? Tá. Vou colocar aqui. Acho que me embananei. Então a gente passou por esses 3 pontos de equilíbrio, lembra? E sempre para a gente calcular eles, sempre, sem exceção, a gente encontra um elemento que é comum aos 3. Quem lembra? É a margem de contribuição unitária, né? Como que a gente calcula esse cara? Ninguém lembra. Professor, eu tô aberta aqui com a planilha PV menos CV menos DV. Então, é preço de venda menos, eu não sei aqui, tá? Custo variável menos despesa variável. Então, esse é um elemento comum aos 3. A gente sempre vai precisar encontrar a margem de contribuição unitária. Sempre, sem exceção. E como é que a gente, então, aplica? Ele vai ser o divisor das 3 fórmulas, né? Eita, meu vizinho batendo de volta. O ponto de equilíbrio contábil. Então, conceitualmente, é aquele que a gente busca como lucro zero, né? Então, ponto de equilíbrio contábil vai ser como? Custo fixo mais Despesa fixa. Despesa fixa dividido por quem? Pela margem de contribuição unitária. Margem de contribuição unitária. Essa vai ser a forma de cálculo para encontrar o ponto de equilíbrio contábil. Então, se eu quero indicar quantas unidades eu preciso fabricar e vender para ficar na situação de lucro zero, não tenho nem prejuízo, nem lucro, eu uso essa fórmula. Então, custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Vamos lá. E o ponto de equilíbrio econômico? O que ele é? Qual que é a função dele? Quem lembra? Não? Ninguém arrisca? Na minha opinião, ele é o mais importante dos 3. Porque vocês conhecem alguma empresa que se planeja, que trabalha para ficar no lucro zero? Não tem, né? É difícil a gente pensar nessa situação. Então, o ponto de equilíbrio econômico
é o cálculo de ponto de equilíbrio para a gente encontrar uma quantidade suficiente para, vamos falar assim, pagar esses custos e despesas fixas e ainda apresentar um lucro. Apresentar um retorno para quem está investindo. Então, ele deriva do ponto de equilíbrio contábil, mas ele traz essa figura do lucro para dentro da fórmula. Vai ser o ponto de equilíbrio econômico igual ao quê? Custo fixo, mais despesa física, mais lucro. Custo fixo mais despesa fixa, mais esse lucro esperado. Então, vou colocar um L só aqui. Essa soma eu pego e divido pela margem de contribuição unitária. Aí eu vou poder falar, olha, se eu vender essa quantidade, produzir e vender essa quantidade, eu vou conseguir cobrir todos os meus gastos e ainda vou ter esse lucro que eu estou esperando, a minha expectativa de lucro. Então, na minha opinião, dos três, esse é o mais importante. É o que a gente mais tem preocupação no dia a dia, né? Porque toda empresa existe buscando lucro, né? E o financeiro? Quem lembra desse cara? Qual que é a função dele? Só a gente pensar no próprio termo financeiro, a ideia é a gente priorizar o caixa. Por que, professor? Não entendi essa ideia de priorizar o caixa. Se vocês olharem, geralmente quando a gente tem a relação de custos e despesas fixas, tem alguns elementos que não são pagos, né? Que a gente não desembolsa. É o caso da depreciação, principalmente. Então, para conseguir priorizar o caixa, eu vou desconsiderar esses gastos não financeiros. Eu excluo essa figura do não financeiro. Então, vai ser o ponto de equilíbrio financeiro, vai ser o quê? Custo fixo. Nossa, que custo feio. Mais despesa fixa, menos. Aí a gente vai excluir aqueles elementos sem gasto, né? Então, os gastos não financeiros. E vou dividir também pela margem de contribuição unitária. Aí eu encontro os valores de produção, né? Quantas unidades eu preciso produzir e vender para efetivamente pagar as contas, né? Então, é efetivamente para cobrir os pagamentos. Deu para relembrar as fórmulas? Peraí. Sim, professor. Perdi meu mouse na minha tela. Achei. Então, deixa eu abrir os exercícios aqui. Vocês tinham somente esses exercícios para fazer, né? Esse a gente já chegou até a fazer na aula, lembra? Sim, prof. Então, eu pretendo fazer com vocês mais um ou dois exemplos
para a gente poder dar sequência. E daí eu vou usar esses exercícios para a gente corrigir e fazer uma revisão para a prova. Algum que vocês sugerem, que vocês ficaram mais em dúvida? Que no fundo... Pode falar, Sabrina. 2. Então, a gente vai fazer a 2. Mais algum? Que no fundo, eles são meio parecidos. Então, vamos primeiro fazer a 2. Deixa eu abrir um Excel aqui. Então, vamos lá. Então, a 2. O caso da empresa equilibrada, a gente encontrou as seguintes informações lá na contabilidade. Depreciação dos equipamentos, 12 mil. Despesas gerais, 3.500 por ano. Despesas administrativas, 4 mil por ano. Aluguel da fábrica, 1.800 por ano. Matéria-prima e mão de obra direta, R$ 110 por unidade. Comissões por unidade vendida, 25. E preço de venda, 500. A empresa equilibrada tem uma capacidade de produção anual de 100 unidades. E o gerente quer saber quantas unidades ele terá que vender para cobrir os seus custos fixos. O que ele está querendo, então? O ponto de equilíbrio contábil, né? Saber quanto que ele vai vender para cobrir os custos que a empresa tem. E quanto precisará ganhar no ano para começar a ter lucro? Parece a mesma pergunta, não parece? Reparem que é praticamente a mesma pergunta, porém uma fala em quantidade. Quanto que eu preciso produzir para ficar com um ponto de equilíbrio contábil? E a outra, ele está pedindo quanto que ele precisa ganhar, receita. Mas é o ponto de equilíbrio contábil, do mesmo jeito. Então, vamos pegar esses dados aqui para levar lá para o Excel, para ficar mais fácil. A gente tem esses elementos. Como que eu começo esse cálculo? Ou qualquer outro de ponto de equilíbrio. Sempre façam a margem de contribuição unitária. Sempre. É o melhor caminho a ser seguido. Então, a margem de contribuição unitária vai ser calculada como? Preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Então, minha margem de contribuição unitária vai ser calculada como? Depreciação do equipamento é custo ou despesa variável? Vocês podem opinar. Ou é fixo? Lembrem daquela regrinha. Tudo que se remeter a unidades unidades de medida, né? Unidade, quilo, litro,
são, em geral, né, variáveis. Tudo que se remeter a período de tempo tendem a ser fixos. Então, depreciação, fixo. Despesa geral, fixo. Despesa administrativa, fixa. Aluguel da fábrica, fixo. Até agora, nenhum entra aqui no cálculo. Matéria-prima e mão de obra direta, 110 por unidade. Opa. Custo variável. Comissões por unidade vendida. Despesa variável. E o preço de venda? Daí não tem classificação, é o preço de venda, né? Então vai ficar como? 500, que é o meu preço de venda, menos 110, meu custo variável, menos 25, que é a minha despesa variável. Então, minha margem de contribuição unitária é R$ 365. O que é mesmo esse conceito da margem de contribuição unitária? É o valor que cada produto, cada unidade produzida vai contribuir para o pagamento dos custos fixos, despesas fixas e geração do lucro. Então, cada produto vendido, ele contribui com R$ 365. Com base nessa margem de contribuição, a gente pode partir para o ponto de equilíbrio contábil. Vai ser calculado como? Custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Então vai ser o quê? Eu vou apontar para a minha tela. 12.000 mais 3.500 mais... Professor, 3.500 ao ano, ele divide por 12 ou calcula tudo mesmo? Não, ali é pelo período. Pode usar para o ano. Então, 4.000 para o ano, mais 1.800. O resultado dessa soma eu divido por 365. Então, para chegar nesse lucro zero, quanto que eu vou precisar vender? Produzir e vender? 50. Vamos colocar aqui 59 unidades, né? Se eu vender abaixo disso, eu vou ter prejuízo. Faz sentido? Sim. Mas por que eu arredondo? Não deixo 58,35? Tem alguma lógica para arredondar? Eu acho que se vender 58 certo, ainda não vai dar. Ainda dá prejuízo. Não vai dar. Vai dar o prejuízo. E eu não tenho como chegar vamos falar assim, no gerente de produção e falar, ó, a gente precisa produzir e vender 58,35 unidades, né? Como é que a gente vai produzir esse 0,35? Então, eu arredondo sempre para cima. Sempre. Não usa aquela regrinha da matemática e da estatística. Isso, quantidade. E quanto que eu preciso faturar, vamos falar assim? Quanto vai ser a minha receita para começar a ter lucro? Eu preciso 59 unidades. Preciso vender cada uma por 500. Então, meu faturamento vai ser o quê? 59 vezes
R$500 o preço de venda. Só isso. Menos está errado. Então, preciso começar com uma venda de R$29.500 para começar a ter lucro. Beleza? Beleza. Fácil, difícil? Sempre comecem pela margem de contribuição. Vocês já vão ter metade do caminho andado. Fiz a margem de contribuição. Se eu quiser ir para... Se eu fizer isso, eu já tenho o divisor das fórmulas do ponto de equilíbrio contábil, do ponto de equilíbrio econômico e do ponto de equilíbrio financeiro. Não está lá no exercício, mas aqui a gente pode fazer um cálculo um pouco diferente, que não está pedindo, né? Qual que é o ponto de equilíbrio econômico? Econômico não, financeiro. Financeiro eu tenho informação que dá para calcular aqui. Vai ser custo mais despesa fixa, gasto financeiro. Olha que bacana. É uma derivação dessa fórmula aqui, né? Eu já vou até usar ela. Dentro dessa soma aqui, eu já somei todos os custos e despesas fixas, não foi? Eu vou vir aqui e excluir o gasto não financeiro. Quem que eu não preciso pagar daquelas despesas? Aluguel eu pago? Pago, né? Tenho saída de caixa. As despesas administrativas? Pago. Despesas gerais? Pago. A depreciação eu pago? Não. Não. É a única ali que eu, então, vou precisar vir no cálculo e colocar aqui menos gastos, pode considerar mais, não financeiros. Então, arredondando, eu preciso vender 26 unidades. Mas faz sentido ser menor aqui do que ponto de equilíbrio contábil? Faz? Faz. Sempre o ponto de equilíbrio contábil ele vai ser o intermediário dos três. O ponto de equilíbrio financeiro ele é o menor dos três. E o ponto de equilíbrio econômico ele é o maior dos três. Mas por que que ele é menor, professor? A gente não está pegando aquele gasto não financeiro e excluindo do cálculo? A gente está diminuindo o valor dos custos e despesas fixas considerados no cálculo, né? Isso faz com que ele seja o menor dos três. E supondo aqui que o meu sócio, o meu investidor, ele quer 50 mil no ano. Então, lucro esperado, 50 mil. Fonte estranha. Então, posso calcular o quê? Ponto de equilíbrio econômico. Como que é o cálculo? Custo fixo mais despesa fixa. A gente já tem aqui na fórmula.
mais o lucro esperado dividido pela margem de contribuição unitária. Então, essa mesma fórmula pode até servir de base. Então, eu somei todos os gastos fixos, né? Mais um lucro. Preciso lucrar 50 mil. Quanto que eu vou precisar produzir e vender? Cento e 96 unidades. Beleza? Difícil? Aí vem uma perguntinha complementar. Já pensei em 50 mil em relação a esse cara aqui. Então, vocês são os investidores. Vocês querem o lucro de 50 mil. Vocês vão aportar o dinheiro na empresa? Vou até copiar essa frase e jogar aqui embaixo. Melhorou. Vocês vão colocar o dinheirinho de vocês na empresa? Vocês querem os 50 mil. Sim, não, talvez. É possível. Quem vota em sim, quem vota em não? Não. Alguém vota em sim? E por que não, Sabrina? A resposta está aqui. Se vocês querem um lucro de 50 mil, a empresa precisa produzir 196 unidades. Mas qual que é a capacidade produtiva dela? 100. Então, quando vocês vão atingir 50 mil de lucro? Nunca. Porque para atingir 50 mil de lucro, né, a gente ultrapassa a capacidade produtiva da empresa. E isso já deixaria o investimento inviável. Então, isso é interessante. A gente vê, muitas vezes, cálculos rápidos que investidores de oportunidade fazem, vendo se a empresa tem capacidade de suprir esse retorno esperado por quem está investindo. E eles usam, em geral, o ponto de equilíbrio econômico para fazer isso. Não sei se vocês já viram aquele Shark Tank Tubarões. Se vocês olharem esse programa, muitas vezes os chamados tubarões, né, vão estar buscando dados para colocar no papel esse cálculo. Eles fazem rápido, até porque eles já estão acostumados, né? Quem tem dinheiro para investir fica um pouco mais fácil. E eles tomam a decisão baseado nisso. Não só nisso, né, mas é um ponto de apoio na decisão deles, do investidor. Bacana? Deu para lembrar? Precisa fazer mais algum? Faz mais um, professor, para a gente gravar. Hã? Faz mais um para a gente gravar bem. Qual? Podem escolher. A 2, a 3, a 4. Vai ser só esse conteúdo para a prova? Hã? Vai ser só esse conteúdo para a prova?
Não, já está aqui para a gente continuar. Ó. Margem de segurança, alavancagem, e que é o complemento da aula da semana passada, né? Ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Só que esse daqui é um dos, vamos falar assim, o que a gente consegue aprender da aula de hoje, ele auxilia muito para o múltiplos produtos. Tem diferencinha? Tem, mas ele não é tão significativo no processo de cálculo. Não que seja a mesma coisa, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não é tanta. Tem a 5, a 6, a 7. 5, 6, 7. Podem escolher. Pode ser na sequência, professor. Então, a 3? A 3 está muito facinho, né? Então, vamos fazer a 4 aqui. A 4 parece mais difícil, parece mais complicada, mas é só um outro jeito de escrever o cálculo. Só uma coisa que eu vi aqui que eu esqueci de retirar quando eu coloquei esse exercício. Para vocês não precisam colocar nesse ABCD e podem desconsiderar esse imposto de renda e contribuição social, tá? Depois eu ajusto e passo para vocês. Só para não complicar a vida de vocês com ele. Então, vamos lá. Regina foi designada para organizar uma palestra sobre o tema Gestão Estratégica em Órgãos Públicos, com o objetivo de desenvolvimento profissional do grupo de servidores de uma determinada repartição pública. O gestor de recursos humanos solicitou-lhe que fosse calculado o volume do ponto de equilíbrio, uma vez que o número de participantes em treinamento e desenvolvimento é um indicador de desempenho importante. Aí, considere os dados abaixo. Despesa com a contratação de consultor especializado, 15 mil. Despesa com comunicação, equipamento e locação de espaço, mais 15 mil. Preço médio de mercado cobrado por pessoa, então, a inscrição da palestra, R$350. Custo por pessoa com refeições e materiais promocionais, R$100. Então, vou até separar aqui, desse modo, o volume do ponto de equilíbrio para essa situação é de quanto? Como que eu vou começar o cálculo? Vou puxar os dados numéricos para lá. Como que eu inicio os cálculos mesmo? Sempre pela margem de contribuição. Então, a margem de contribuição unitária vai ser calculada como? Preço de venda. Qual que é o preço de venda nessa palestra? R$350? Então, preço de venda vai custar 350, menos custo fixo e despesa fixa. Qual o custo de despesa fixa que a gente tem? 50? Ou 100, quer dizer? R$100, né? Que é a refeição, geralmente coffee break, e material promocional. Então, cada pessoa inscrita vai contribuir com R$250. Não é paga R$250 pela palestra, mas cada inscrição vai contribuir com 250 para pagar os custos e despesas fixas. Então, já sei a margem de contribuição unitária.
O que eu vou fazer? Ponto de equilíbrio contábil. Custos fixos e despesas fixas, quais são? Contratação do consultor e despesa com comunicação e equipamento. Então, vai ser o 15 mil mais 15 mil. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Quantos inscritos eu preciso? 120 inscrições. Se eu tiver 119 inscritos, esse curso já começa a dar prejuízo. 120, ele é um curso lucro zero. Agora, vamos pensar que a gente não está mais aqui em uma repartição pública. A gente está vendendo efetivamente esse curso. E eu ainda quero um lucro de R$700. Pouco, né? 2 mil. Como que eu vou calcular? Ponto de equilíbrio financeiro? Não. Falou em lucro, é o ponto de equilíbrio econômico. Ah, tá. Sempre quando a gente pensar em fluxo de caixa, aí a gente vai para o financeiro. Então, se vocês pretendem ter um lucro, é o econômico, não tem como fugir. Ponto de equilíbrio econômico. Esqueci como calculo. Custo fixo mais despesa fixa mais lucro? Exato. Então, é 15 mil mais 15 mil mais o meu lucro de 2 mil. O resultado eu divido por, no caso aqui, 250, que é a margem de contribuição unitária. Então, quanto eu preciso de alunos inscritos para ter R$2.000 de lucro no treinamento? 128. 128 inscrições. Difícil? Não é, né? É um cálculo, conforme a gente vai exercitando, ele fica fácil. Então, vai ficar o 3 e o restante para vocês tentarem até a próxima aula, para a gente usar como base para revisão. O que mais? Agora a gente vai falar um pouquinho da margem de segurança. O que é uma dita margem de segurança? Vocês já devem ter usado essa expressão na vida financeira de vocês. Já usaram, será? Ou não? O que vem na cabeça de vocês? Margem de segurança. Ah, se der alguma coisa ruim. Então, é uma folga, uma sobra, para que a gente tenha folga em caso de eventualidades. Então, a margem de segurança para a empresa
ele é um indicador de risco. Então, que aponta, cadê? Vou trocar aqui pelo marca-texto. Então, que aponta a quantidade de vendas que a gente pode cair antes de começar a ter prejuízo. É um percentual que a gente tem de, vamos falar assim, de gordurinha para queimar. Então, quanto menor a razão, ou seja, quanto menor essa margem, a gente está muito mais próximo do ponto de equilíbrio e, consequentemente, do prejuízo também, né? E o cálculo é extremamente complexo, extremamente difícil. Quantidade de vendas menos o ponto de equilíbrio contábil dividido pela quantidade de vendas. Complexo, né? Então, vamos supor aqui. Cadê o meu? Pegar o próprio curso aqui. Supondo que a gente tem essa média de 140 inscritos nos cursos. Como curso. Qual a margem de segurança dessa nossa empresa? Então, a margem de segurança vai ser calculada como? Quantidade de vendas, no caso aqui, nossas inscrições, né? Então, são 140, menos ponto de equilíbrio contábil, então, menos 120. Esse resultado, né? Principalmente se a gente coloca o igual na forma. Eu vou dividir pela quantidade. Então, pelo mesmo 140 inscritos. 0,14. Ou 14%. O que quer dizer esse 14%? Eu tenho uma margem de 14% das inscrições, ou seja, eu posso acabar ainda reduzindo 14% antes de começar a dar prejuízo. Compreenderam essa ideia? Não? Talvez? Sim, professor. Sim, professor. E a ideia aqui é simplesmente ter um indicador, supondo que a gente tem uma meta na nossa empresa, onde a gente tenha que ter, no mínimo, 5% de margem de segurança. Esse cálculo vai ser sempre comparado com essa projeção. Enquanto está aqui em 14, está bacana, não preciso tomar atitude nenhuma. De repente, em vez dos 140 aqui, vamos mudar. Já caiu para 125. Já não estou mais com tanta folga de inscritos. Caiu para 4%. E agora? Essa meta era 5 no mínimo. Eu já posso aqui acender o meu alerta e tomar alguma atitude. Seja no parte comercial, alguma forma de aumentar o número de vendas, o número de inscrições. Então, esse tipo de indicador ele é muito utilizado em acompanhamento mensal das empresas. Para ver, opa, não tá. A gente está tendo uma quantidade razoável, a gente está com uma boa margem de segurança, ou eu estou começando a ficar muito próximo
Vamos falar assim, do zero, do lucro zero. Só tem essa finalidade também, a gente não costuma usar muito para muita outra coisa, não. E a alavancagem operacional? Então, a alavancagem operacional significa uma possibilidade de acréscimo no lucro total pelo aumento da quantidade produzida e vendida, buscando o quê? Uma maximização de uso dos custos e despesas fixas. Isso daqui é muito interessante. Eu vou utilizar o máximo que a minha estrutura fixa comporta. Então, se fosse o caso aqui, voltar lá para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho uma estrutura capaz de produzir 100 unidades. Então, essa estrutura de 100 unidades tem um custo. Quanto mais próximo eu fico dessa produção de 100 unidades, maior é a minha alavancagem operacional. Então, ele é um índice que representa um aumento percentual no lucro quando a gente tem um aumento percentual na quantidade vendida em determinados níveis de atividade. E como que se calcula? Assusta essa fórmula? Essa geralmente vocês não gostam muito por causa desse cara aqui. O que é o delta na matemática? Alguém pede o delta de alguma coisa para vocês. A variação. Ele quer saber a variação. Então, o grau de alavancagem operacional é calculado como a variação do percentual de lucro dividido pela variação do percentual de unidades vendidas. Só isso. Então, vamos fazer esse próprio exemplo aqui para a gente estudar. Então, a gente tem uma estrutura onde o preço de venda, é 500, até pegar o ponto de equilíbrio contábil aqui. 59. Nossa primeira situação. Vai ser o quê? 59 vezes 500. E vamos dobrar essa quantidade aqui para a situação 2. Vai ficar como? 59 vezes 2 vezes 500. Vamos ignorar aquela limitação de 100 unidades, tá? Então, estou passando de 29.500 para 59. Meu custo variável. Eu vou colocar aqui custo barra despesa variável. Vai ser quanto? 110 mais 25 para cada unidade, 135. Então, vai ser o quê? 135 vezes 59. Aqui, 59 vezes 2, vezes 135. Eu posso achar minha margem de contribuição. Então, vai ser o preço de venda menos o custo de despesa variável. É a margem de contribuição total, né? E o meu custo de despesa fixa? Isso, barra despesa fixa. É quanto?
Vou até copiar daqui que está calculado, né? 12.000 mais 3.500 mais 4.000 mais 1.800. E a ideia dentro do grau de alavancagem é aumentar o máximo da minha produção sem que se altere o custo de despesa fixa. Então, permanece o 21.300. Qual vai ser o lucro? Então, aqui a gente está 21.535 menos 21.300. Passou um pouquinho do zero, né, por causa do arredondamento aqui. E aqui, a gente dobrou a produção. Então, a gente contribuição menos custo de despesa fixa subiu para 21.770. Tá, professor, mas eu não consegui encontrar esses percentuais de variação. Como que eu vou achar? Basicamente vai ser, a gente sempre volta para uma regrinha de 3, né? Acho que a solução do mundo está na regra de 3. Nossa situação 1, nosso lucro era 100%. Subiu quanto? Como que eu acho? Só dividir 21.770. Isso? Ou não? Não lembro. Como é que eu vou achar esse percentual? Só dividir, né? 21.770 dividido por 235. Não? Fez sentido esse cálculo que eu fiz? Não, né? Me ajuda, gente. É só fazer a regrinha de 3, né? 235 é 100. 21.760 é quanto? Não me assustem, pelo amor de Deus, é uma regra de 3 simples. Ou todo mundo já foi ver. A novela não é porque esse horário costuma estar passando no jornal. Né? Isso aí tá um pouco atrás. Quando você tá pensando em outro, você tá pensando no anterior, hein? Hã? Enquanto você tá pensando no lucro, eu tô lá no custo ainda. Não, aqui é só a gente pensar na regrinha de 3. Vamos fazer a regrinha de 3. Então, 235 é 100%. Então, 21.770 é o meu X. Como que eu vou achar, então? 335x vai ser igual a... Eu vou multiplicar, né? Depois a gente só considera 100, não 1%. 21.770 vezes 100. Então, meu X vai ser quanto? Vai ser igual a esse 177 mil dividido por... Não, aqui tem uma coisa errada, peraí. Faltou 2. Então, vai ser o 2.177.000 dividido por 235. Qual que era a diferença do que eu fiz aqui em cima? Esse dividido por esse. Faltou o quê?
Só multiplicar por 100. Professor, não ficou muito alta essa variação? Sim. Mas é a finalidade da alavancagem. Então, deixa eu só multiplicar aqui. Vezes 100. A minha variação mesmo, então, meu delta vai ser como? O valor do período 2 menos o meu 100% que eu já tinha anteriormente. Então, variou só 9.163%. Em relação a quanto? Aí que eu preciso da minha quantidade produzida. Então, aqui dos 59. Esse cara aqui é quanto? É o meu 100, não é? Só para colocar aqui para depois vocês lembrarem. Então, o meu delta, período 1 é 100%. Quanto que representa, então, esse aumento para 59 mil? Esse dividido por esse cara, certo? 2. Tá certo? Ou tá faltando alguém? Lembrem de multiplicar pelo 100. Vezes 100. Opa, então ele subiu de 100% para 200. Qual é a variação? 100. Então, agora eu já tenho os meus percentuais para a fórmula, né? Que a fórmula pede só dividir a variação do lucro pela variação das unidades vendidas. Então, o meu grau de alavancagem financeira vai ser o quê? O 9.163% dividido por 100%. Aqui, eu não vou poder considerar a fórmula, vou ter que digitar 100. Olha o meu grau de alavancagem. Então, para cada venda, eu posso estimar que vai aumentar em 91 vezes o meu lucro. Alto, né? Isso, subiu nessa mesma proporção mesmo? Só a gente vê aqui pelo acréscimo do lucro, foi muito alto. Então, esse é o grau de alavancagem operacional. E agora vem o que às vezes assusta os alunos, mas é simples também, que é o ponto de equilíbrio múltiplos produtos. E ele, se a gente parar para pensar, faz mais sentido no dia a dia das empresas. Você conhece alguma empresa hoje em dia que trabalha com um único produto? Conhece? Salvo o estatal, né? Uma Sanepar da vida que só vende água. Não, nem eles, né? Porque vende água e esgoto. Nem a Copel, porque tem a parte de internet. Olha que até as estatal não tem mais essa característica, né? Então a gente acaba não tendo muito sentido em ponto de equilíbrio desse modo aqui, onde a gente tenha um único produto. Aí surge o ponto de equilíbrio com vários produtos. A gente encontra quanto que a gente tem que produzir e vender, seja para ficar no lucro zero, seja para ter o lucro esperado ou para ter o fluxo de caixa zerado.
Então, a gente viu que quando a empresa produz um único produto, esse cálculo ele acaba sendo mais simples. Ele é mais tranquilo, a gente faz basicamente uma aplicação de fórmula e não tem tanta dificuldade, mas também não tem grande utilidade. Porque hoje a gente tem muita variedade de produto, muita variedade de empresa produzindo inúmeros produtos, e então o ponto de equilíbrio acaba se tornando mais complexa, não, né? Mas acaba absorvendo essa complexidade. A gente tem que aprender a trabalhar com mais de um produto. Então, nessas situações em que se elabora mais de um produto, a expressão do ponto de equilíbrio em quantidades diferentes perde, em boa parte, ou praticamente na totalidade, o sentido. Pensem vocês trabalhando que fábrica? Não precisa nem ser uma fábrica. Pensem vocês calculando o ponto de equilíbrio de uma barraquinha de cachorro-quente. Nem numa barraquinha de cachorro-quente vai ter um único produto, né? Hoje a gente chega numa barraquinha, tem vários tipos. Perde o sentido fazer aquele ponto de equilíbrio para um. Então, a gente aprende a fazer para vários produtos. Ah, professor, mas aí vai ficar muito difícil. Não. Segue a mesma lógica. Então, a gente vai fazer exatamente, apesar dele já estar resolvido aqui no slide, a gente vai fazer junto para vocês entenderem. Então, a gente tem a análise do ponto de equilíbrio. Quando há mais de um produto, isso é viável admitindo uma combinação de vendas entre eles. Vocês, até na área de administração, entendem melhor dessas combinações de vendas. Geralmente o pessoal ou chama de market share, ou mix de venda, né? A composição de participação de produtos nessa oferta da empresa. Então, aqui, nessa companhia alfa, a gente tem 3 produtos. Produto A, B e C. E lá na contabilidade, a gente viu que o preço de venda dele, produto A, 10, produto B, 12, produto C, 15. Custos e despesas variáveis. Então, R$ 5,00 para o A, R$ 8,00 para o B e R$ 8,50 para o C. E a participação de venda deles é que o produto A ocupa 50% da composição das vendas, produto B, 30%, e o produto C, 20%. E dá os 100% das vendas. E a empresa ainda apresenta custos fixos e despesas fixas de R$ 1 milhão. Tranquilo? Temos as informações. Até a lógica do pensamento continua igual. O que a gente faz por primeiro quando a gente quer fazer o ponto de equilíbrio para um único produto? Vou colocar aqui A, B e C. O que a gente calcula? Para um único produto, como a gente começa? Margem de contribuição? Margem de contribuição. E no múltiplo produto? Margem de contribuição. Igualzinho, não muda nada. Então, a gente tem o preço de venda, custo variável barra despesa variável, preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Deixa junto, porque lá no exercício está junto. A gente vai encontrar a margem de contribuição unitária. Então, é 10, 12, 15. 10, 12 e 15. Vou ampliar um pouquinho aqui. Custo e despesa variável. 5, 8 e 8,50.
5, 8 e 8,50. A margem de contribuição, preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável. Então, é R$5. 12 menos 8. E o último, 15 menos 8,50. Tranquilo? Achamos a margem de contribuição de cada produto. Então, vamos colocar um passo a passo aqui. Primeiro, encontrar a margem de contribuição unitária de cada produto. Tá, professor, mas como é que eu vou colocar na fórmula de equilíbrio 3 pontos, 3 margens de contribuição? Pode? Não, não pode. É uma margem só. Porém, quando a gente tem a figura de vários produtos, o que a gente tem que pesar? O que a gente tem que levar em consideração? A minha composição de vendas, meu market share, meu mix de vendas. A gente vai trabalhar com esses percentuais. Então, minha proporção de vendas. 50%, 30% e 20%. Certo? Não estou compreendendo, professor. Se eu tenho margem de contribuição unitária, como é que vai me auxiliar essa proporção de vendas? Cada produto, ele vai conseguir contribuir na participação somente com a sua parcela das vendas. Lembrando que aqui sempre tem que dar 100%, tá? Então, esses R$5 do produto A, quando a gente vai pensar na composição de vendas de uma empresa, ele representa quanto? R$5 vezes 50%, é só R$2,50 nesse meu mix. Então, R$4 vai ser só 30% do R$4, é R$1,20 só. E a mesma coisa para o C. R$6,50 vezes 20%. Aí eu posso considerar que a soma dessas margens de contribuição é a margem de contribuição do meu mix. Então, se eu fizer a venda dessas proporções, a minha margem de contribuição vai ser R$2,50, mais R$1,20, mais R$1,30. Então, esse meu R$5 é o quê? Margem de contribuição unitária do mix de vendas. Compreenderam? Não, professor. Então, até aqui vocês acompanharam? Fizemos a margem de cada um deles. Só que o produto A, ele não representa 100% da venda, não é? Qual que é a participação dele? Não é só 50%? Essa parte que eu perdi o exercício, está dizendo isso? Isso. Tá aqui, ó. Proporção das vendas. Sempre vai estar definido. Tem uma outra forma, eu não vou chegar a passar para vocês, com que onde a gente faz uma definição de mix. Mas a maioria das empresas tem essa informação, né? Então a gente consegue levantar, do produto 1, ele vendeu, no meu total, 60%, no meu 2 vendeu 30%, e a soma sempre tem que dar os 100% das vendas. Então, nessa nossa empresa alfa, produto A, ele foi responsável por 50%. Produto B, ele tem uma participação de 30% das vendas. E o produto C, 20%.
Aí, então, a gente vai trazer esse pensamento da proporção de vendas para aplicar em cima da margem de contribuição. A margem de contribuição de R$ 5 do A seria para 100%, mas ele só participa com 50%. Então, qual a participação dele nesse mix? Aí, por isso que a gente multiplica 5 vezes a participação dele. A mesma coisa para o B. O produto B representaria R$ 4, mas ele só tem uma parcela de 30%. Então, ele só participa com 1,20. E o produto C, R$ 6,50, mas só 20%. Então, ele contribui com 1,30. Então, esse meu mix de venda, que é o 100%, está aqui, né? Se a gente olha a soma, 100%, é uma representação de R$ 5. O mix dessa participação de vendas é R$ 5, que é a soma dessas participações. Aqui está a grande diferença. No ponto de equilíbrio, vamos fazer o ponto de equilíbrio contábil, a gente calculava como? Custo fixo mais despesa fixa. Tudo isso eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Não era isso? E como vai ficar no múltiplos produtos? Ponto de equilíbrio econômico vai ser o quê? Custo fixo mais despesa fixa. O resultado disso eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. O mix. Então, o que muda é só o cálculo da margem de contribuição unitária. Compreenderam? Então, pegando aqui, ó, que até a gente fez aqui a média ponderada deles, que está no exercício. A gente agora tem 1 milhão de ponto de custo e despesa fixa. Então, como vai ficar esse cálculo aqui? Ponto de equilíbrio contábil vai ser igual a 1 milhão dividido por quanto? Qual que é a margem de contribuição do mix de venda? 5. Que é a soma das médias de 50%, 30% e 20%. Então, a gente precisa de quantas unidades? 200 mil unidades. Olha que bacana. A nossa fábrica precisa de 200 mil unidades. Tranquilo? Não? Agora sim, professor. Mas e se vocês chegarem lá para o gerente de produção e falar, ó, a gente precisa de 200 mil unidades? O que será que vai acontecer? Ele vai ficar feliz? Ou provavelmente ele vai mandar vocês para algum lugar não muito agradável? 200 mil unidades do quê? A gente tem 3 produtos na nossa fábrica. Não vai ajudar muito a informação, né? Então, eu preciso segregar quais são esses meus produtos. Aqui é 200 mil unidades dos 3. Aqui de todos os produtos. Então, eu preciso definir quanto que eu vou produzir do A, do B e do C. Como que eu faço?
Como que eu vou distribuir? Rateio. Muito mais fácil que rateio, graças a Deus. Tá aqui, ó. Nossa proporção de venda não é 50% do produto A? Então, se eu preciso de 200 mil unidades de todos os produtos, eu vou precisar de 50% de 200 mil unidades. O produto A precisa de 100 mil. E o produto B? Vai ser o 200 mil vezes o 30%. Preciso de 60 mil unidades. E o produto C? 200 mil vezes só 20%. Então, eu preciso de 40 mil unidades. Então, se a gente for continuar o nosso passo a passo, eu encontrei a margem de cada produto. O segundo. Vou encontrar a proporção da margem de contribuição unitária em relação às vendas. Encontrei essa proporção, né, que vai estar aqui embaixo. Vou até pintar aqui para vocês lembrarem. Então, vai ser o laranjinha. Encontrei essa proporção. O terceiro vai ser feito como a soma das proporções. E é o que a gente chama de margem de contribuição unitária do mix de vendas. Vamos apertar aqui de verdinho, que está aqui. Qual que é o quarto passo? Calcular o ponto de equilíbrio com o mix, a margem de contribuição do mix. Quarto. Calcular na margem não. Calcular seu do mix. Para baixo um pouco. Encontrei a quantidade ou ponto de equilíbrio do conjunto. O quinto passo é o quê? Definir a participação de cada produto no total de unidades. Certo? E aqui vai ser essa definição. Vou pintar aqui de azulzinho. E o ponto de equilíbrio aqui desse cinza aqui. Tranquilo? Tudo também é questão de exercitar. Bom, e como é que ficaria essa situação do múltiplos produtos no ponto de equilíbrio econômico?
Muda? Em relação à fórmula que a gente viu? Olhem bem essas duas fórmulas, que na verdade é a mesma fórmula, né? Qual a diferença? Só a margem de contribuição. Ponto de equilíbrio econômico só muda a margem de contribuição. Ponto de equilíbrio financeiro só muda a margem de contribuição. Então aqui está também os cálculos, né? Então, fiz lá que achamos aquele 200 mil, aplico 50%, vai dar 100 mil, igualzinho a gente fez aqui, né? Mas essa mesma empresa quer 75 mil de lucro. Como é que vai ficar esse cálculo? Será que vai ficar muito diferente? Vou colocar aqui na frente. Ponto de equilíbrio econômico. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio econômico mesmo? Esqueci. E agora? Custo fixo, mais despesa fixa, mais lucro, dividido pela margem de contribuição unitária. No nosso caso aqui vai ficar custo fixo mais despesa fixa, mais o lucro, dividido pela margem de contribuição do mix de venda. Então vai ficar como? 1 milhão mais 75 mil de lucro que a empresa quer, né? Tudo isso dividido por R$5. Preciso de 215 mil unidades. Bacana, né? Já posso chegar para o gerente de produção e falar, ó, produz 215 mil unidades. Aí a gente toma um xingão. Por quê mesmo? Preciso falar de qual produto. Quanto do produto A, quanto do B, quanto do C. Então, A, B e C. Como é que eu vou encontrar mesmo? Esqueci. Esqueci completamente. Como que eu vou encontrar? Multiplicando, Bruno, pelo quê? Pela proporção de vendas, pela porcentagem. Então, vai ser o 215 mil vezes 50% de 107.500. 215 mil vezes 30% de 64.500 unidades do B. E o C? 215 mil vezes 20%. Agora eu posso chegar e passar essa informação para ele. 107.500 do A, 64.500 do B e 43 mil do C. Aí faz sentido, né? Muito mais complexo? Quando a gente começa a dar a impressão que vai ser, meu Deus, é um monstro de 7 cabeças. Não, a gente só precisa tomar cuidado aqui na definição da margem de contribuição. Não é que seja mais tranquilo, Bruna, na verdade é igual. A única coisa que aqui às vezes a gente toma mais cuidado para achar a margem de contribuição. E a empresa também tinha um probleminha aqui, né? Aqui é uma despesa de equivalência patrimonial. Então a gente tem 15 mil e 7.500 de gastos não financeiros. Então, dentro daquele 1 milhão, esses dois valores a gente vai excluir. Não dá para escrever aqui em cima, mas aqui é uma despesa, eu escrevi errado. Quando a gente tem o gasto não financeiro, é com a ideia de calcular o ponto de equilíbrio financeiro, né? Então, ponto de equilíbrio financeiro. Como que é a fórmula?
custo fixo, mais despesa fixa, menos gastos não financeiros. Tudo isso daí dividido pela margem de contribuição, no nosso caso agora, do mix de venda. Então vai ficar 1 milhão menos 15 mil menos 7.500. Dividido por 5. Então, agora a gente precisa de 195.500 unidades. Ó, se a gente parar para pensar aqui, se confirmou aquela frase que eu usei mais no começo da aula, ponto de equilíbrio econômico sempre vai ser o maior dos três, ponto de equilíbrio financeiro sempre vai ser o menorzinho, e o ponto de equilíbrio contábil ele é o intermediário dos três. Só que não adianta nada eu chegar com 195.500 unidades para produção. Eu preciso identificar quanto de cada unidade. Então, produto A, B e C. Então, 195.500 vezes 50%, caiu para 97.750. Produto B, 195.500 vezes 30%, 58.650. E, por último, 195.500 vezes 20%. 39.100 unidades. Encontramos, então, ponto de equilíbrio econômico para a companhia alfa, ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio financeiro. E segregando para cada um dos três produtos. Então não é tão difícil, né? Se eu tivesse 10 produtos, ficaria difícil? Cuidado, não vamos confundir trabalhoso com difícil. Trabalhoso vai ficar. Não vai ter 10, né, professor? Hã? Na prova não vai ter 10, né? Não. Mas qual seria, vamos falar assim, o aumento de trabalho, não a dificuldade? A gente teria 10 coluninhas aqui para calcular margem de contribuição e a margem de contribuição proporcional às vendas, para achar o mix de venda, e depois, quando eu for segregar por produto, eu teria 10 multiplicações aqui. Mas a forma do cálculo seria exatamente igual. Tranquilo? Então, aqui, não vou entrar muito nesse detalhe Na verdade, não vou trabalhar com vocês, né? Quando a gente não tem um mix definido, porque é muito raro isso acontecer e não é muito usual, a gente sempre acaba encontrando um mix. Isso daqui eu passo mais por curiosidade. Então, hoje, era isso que eu queria trabalhar com vocês, e vou passar mais 3 exercícios, tá bom? Ou 2? 3, né? 3. De ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Melhor, vou passar 2 de múltiplos produtos e 2 de margem de segurança. O grau de alavancagem eu não vou cobrar cálculo na prova, só teoria. Beleza? Professora, para entregar isso daí? Também. Para compor nota, né? Mas não se preocupe, eu quero entregar 100% certo. A ideia aqui é vocês tentarem praticar, né? Para lembrar, daí na próxima aula a gente corrigir fazendo revisão, já para vocês irem se preparando para a prova. Beleza?
Não, beleza? Beleza. Então, eu vou colocar os slides lá no grupo. Vou colocar essa planilha de Excel que a gente usou para resolver. E, pela minha experiência ontem, levou uns 40 minutos para terminar de gravar o vídeo, para salvar no Drive. Assim, daí que salvar, eu também já jogo o link da aula, da gravação da aula lá no grupo. Tá bom? Tá, obrigada, professor. Então tá, gente, de nada. E daí a gente se encontra na semana que vem. Tá bom? Tá, boa noite, professor. De Excel? Pode. O importante nessa execução é que vocês entendam a lógica. Pode, não tem problema. Mas compreendam a forma do cálculo para vocês entenderem esses passos. Até por isso que eu coloquei aqueles passinhos para vocês irem memorizando na hora de calcular. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Tá, gente, de nada. Bom descanso. Aproveitem para deitar mais cedo nesse friozinho, né? Hoje tá gostoso para dormir, né? Convenhamos. Obrigada, professor. Boa noite. De nada. Boa noite, Lécia. Boa noite, professor. Até mais. Sabrina. Professor, eu vi que você sempre tem aulas gravadas parecidas, né? Você tem alguma aula gravada parecida cada semana passada para me pegar melhor o raciocínio? Eu acho que eu tenho. Você consegue me mandar? Acho que eu vou até aproveitar e colocar no grupo lá. Sim, porque se eu fiquei um pouco confusa, mas eu acredito que se eu pegar desde o começo, eu consigo entender, que eu vou assistir essa aula de novo. Tá. Beleza? Beleza, pode achar que eu já vou Então, fazer. beleza. Obrigada, professor. Boa noite. Ah, imagina.